faleceram à toa, porque nós estamos dando continuidade ao que eles plantaram e aos ideais pelos quais faleceram. O evento contou com a participação de 160 jovens de escolas municipais. Outra oportunidade para que as futuras gerações não esqueçam do Holocausto, uma tragédia que matou milhões de pessoas durante a Segunda Guerra Mundial. Bom, é com as crianças que nós devemos construir um mundo melhor. A lembrança do que nós vamos tratar hoje é uma lembrança triste e são extremamente úteis para o futuro dessas crianças que estão aí e que vão saber um pouco da história viva, porque aqui existem pessoas que viveram a Segunda Grande Guerra e os seus horrores. E nada como ver a história contada pelos seus protagonistas. Acho que marcar uma data, 60 anos, de um acontecimento que marcou muito as nossas vidas na comunidade, fora da comunidade, principalmente deixar o que foi o Holocausto para as futuras gerações. E o dia de hoje é um dia simbólico, são 60 anos de vitória sobre o nazifascismo, né? Nós precisamos, então, nesse dia de comemoração, também lembrar que os problemas ainda existem, subsistem, evidentemente em níveis muito menores, mas é importante sempre reafirmar nossa fé na democracia e nas liberdades. Um dos momentos mais emocionantes da cerimônia foi o acendimento das velas, em memória às vítimas mortas no Holocausto, feita por sobreviventes e jovens, que simbolizam o futuro do nosso país. Graças a isso, nós jamais vamos esquecer. E com esses eventos, nós estamos dando digno funeral àqueles todos que sucumbiram sem ter uma lápide ou um túmulo. Então temos que recordar e também passar mensagem para novas gerações, para que isso nunca se repita. Eu, como sou ativista, como sou sobrevivente do Holocausto, eu acho muito importante, e não só que se devia uma vez por ano fazer na dia a lembrança. Eu acho que cada dia se devia se lembrar e, inclusive, agradecer ao Brasil que nos recolheram de aqui, dessa pandemia, essa malignidade que era o nazismo. Como eu faço palestras pelas escolas, faculdades, universidades e etc., eu vejo cada vez que eu tenho problemas que o neonazismo, hoje o neonazismo, está se espalhando cada dia mais. Infelizmente, tenho contato europeu também, tudo é a mesma coisa. No lugar de acabar, está cada dia mais forte e mais poderoso. É muito importante para mim, para todos da nossa escola, porque ela mostra o que realmente aconteceu na Segunda Guerra Mundial e ela homenageia todos aqueles que morreram em prol de uma liberdade e uma igualdade social. Mas foi na Marcha da Vida Regional que a comunidade judaica prestou a sua maior homenagem aos 6 milhões de judeus mortos na Segunda Guerra. Eu acho muito significativo que uma parcela importante da comunidade tenha atendido essa convocação, sabendo que cada vez mais pessoas, pela distância dos eventos, acabam esquecendo dos mesmos, esquecendo de tomar conhecimento de toda a tragédia que aconteceu no Holocausto. Acho significativo que essas pessoas tenham vindo e queiram participar desse ato. Eu tive a felicidade de ser um dos idealizadores da Marcha da Vida, eu fui na primeira delegação brasileira. Então, para mim é uma alegria muito grande ver que esse processo continua e que a juventude está totalmente engajada na luta contra o racismo, contra a discriminação. E o Holocausto eu acho que é a bandeira principal desse tema. A Marcha da Vida Regional é idealizada pela Associação Brasileira dos Participantes da Marcha da Vida. Ela consiste em uma caminhada de aproximadamente 3 quilômetros, na área do cemitério israelita do Butantã, e termina no monumento em honra das vítimas do nazismo, onde ocorreu um ato de Yom HaShoah. A ideia principal é que as pessoas não esqueçam do seu judaísmo, do que é ser judeu. Hoje em dia a gente sabe muito bem do grande aumento de discriminação, então a gente faz esse tipo de eventos para as pessoas relembrarem. Hoje, no caso, foi as mães e os 60 anos do gueto, e os 60 anos do final da guerra,
mas o principal é trazer as pessoas para não esquecerem o que aconteceu. A Marcha da Vida Regional, ela faz uma referência à Marcha da Vida Mundial, que ocorre na Polônia. A gente é o único país que tem isso aqui, é uma forma mais forte de lembrar e de marcar essa data entre a população judaica e entre a população de São Paulo, de forma geral. Como é que é a participação dos jovens na organização dessa marcha? Na verdade, isso é a coisa mais legal, porque são os jovens que viajaram um dia para a Marcha da Vida, que é a viagem que tem para a Polônia e para Israel, que são responsáveis por toda essa organização que tem aqui. Então, o pessoal fica de madrugada arrumando as coisas, isso hoje, de ontem para hoje, mas todo esse ato, tudo que vocês estão vendo, tem o dedo deles. Quer dizer, a juventude que se juntou, a juventude que se uniu, realmente com esse intuito de não deixar que essa mensagem seja esquecida. Durante este ato, Ben Abraão, sobrevivente da guerra, foi homenageado pelos jovens, pela sua importante atuação de conscientização e luta contra o nazismo. A Associação Brasileira dos Participantes da Marcha da Vida vem registrar sua homenagem a Ben Abraão pelo seu trabalho ativo na preservação da memória do Holocausto e sua incansável luta para que essa tragédia não seja esquecida e nunca mais se repita. 8 de maio de 2005, 29 de Nissan de 5.765. Nós da associação é que temos muito a agradecer ao senhor. Muito obrigado. Eu acho que é muito importante para demonstrar a nossa força e a nossa união, para nunca deixar esquecer o que passou com o povo judeu durante o Holocausto, quando não tinha a sua pátria, que é Eretz Israel. Para demonstrar e transmitir de geração a geração. E eu assumi esta tarefa ainda que onde estive nos campos de concentração. Mas maravilhosamente, essa tarefa foi depois aqui no Brasil, depois de uns 20 anos do meu trabalho, assumida por maravilhosos jovens da Marcha da Vida, que eles anualmente promovem esses eventos para não deixar esquecer. Hoje, o povo judeu é livre, mas nunca podemos esquecer os horrores que os nossos antepassados vivenciaram para conquistar esta liberdade. Por isso, atos como a Marcha da Vida são importantes, para que de geração em geração a história do povo judeu não seja esquecida. O mais importante que nós temos é esse espírito de lembrança, essa chama acesa que nós temos que ter, que nós temos que persistir, que nós temos que levar para frente, que nós temos que transmitir de geração em geração. Isso é uma obrigação de todo judeu, isso é uma obrigação de todo nosso povo. E eu falo mais ainda, eu acho que nós precisamos transmitir isso também para a comunidade externa, para nunca esquecer o horror que foi o Holocausto. Para os nossos jovens do Colégio Bialik, nós ensinamos isso o tempo todo, voltamos, reforçamos a identidade judaica deles e também relembramos eles do Holocausto. Nunca esqueçam suas raízes para não incorrer no mesmo erro no futuro. O Holocausto foi só mais uma maneira que os bárbaros encontraram para tentar eliminar o povo judeu. Tivemos Inquisição, pogromes, mas o Holocausto que foi talvez o mais relatado, mas a nossa função como líderes é transmitir aos jovens que o Holocausto nunca mais, mas para isso a gente precisa estar atuando e transmitir a mensagem de sobrevivência, de luta do povo judeu. Faço parte da comunidade de Sorocaba, viemos um grupo razoável, representante, para que nós possamos sentir aqui dentro, perante os nossos amigos e aqueles que passaram por esse horror da guerra, sentimos o que foi, para que possamos nunca mais permitir que isso aconteça. Eu diria que é um momento único da coletividade, mas cada vez mais expressivo em relação à sociedade brasileira. Fico muito feliz quando muitos órgãos de imprensa nos acompanham para demonstrar que esse não é um ato judeu, não é um ato de um povo triste em memória aos seus mortos, num momento dramático da vida do mundo. Mas é um momento de celebração, de luta pela liberdade, pela paz e pela democracia, sem as quais não há sucesso, não há futuro, não há melhoria das novas gerações. Eu acho que isso é extremamente importante. Eu nasci em 1968 em Vilna, Lituânia. E como vocês sabem, a população judaica da Lituânia sofreu muito no Holocausto, como dos alemães, também como da população local, dos lituanos que ajudaram os alemães. E como passou 60 anos, e infelizmente muita gente que já participou no Holocausto e viu, não estão com a gente.
E por isso é muito importante transmitir esta mensagem para as próximas gerações, que isso nunca aconteça mais. Eu acho esse evento, a Marcha da Vida, importante, não só pelo fato da gente estar aqui lembrando, só esse fato já é importante, lembrar, você pensar nos mortos, nessa tragédia que foi o Holocausto, mas também como uma forma também de você passar para as novas gerações o que foi essa história. Porque com tantos registros, tantos filmes e tantos documentários e ainda com sobreviventes ainda vivos, tem muita gente que acha que isso é uma balela, que isso é uma história inventada, que isso é um conto de fadas, enfim, que isso é uma história de Hollywood. E isso foi uma história, foi uma tragédia e nós temos sobreviventes ainda vivos dessa tragédia. Quando a gente tem num ato como esse aqui, jovens, crianças mais jovens, ouvindo isso, elas vão passar para as novas gerações.